de todos vocês que vieram para a gente ouvir um pouco, discutir um pouco esse tema que é tão relevante, tão necessário, né, para a gente. E em tempos de pandemia parece que é mais necessário, porque a literatura tem salvado muita gente. A mim, por exemplo, tem salvado. E trabalhar essa questão dessa relação, né, com a psicanálise é um desafio, eu sei que para a Sônia Ebert e para todos nós. Então, por isso que nós estamos aqui, para ouvir um pouco e depois debater. Quero agradecer, claro, todos que estão presentes, alguns que eu não conheço, e os professores, né? Eu sei que tem a professora Maria Angélica, sei que tem o professor Aloysio, né, da UAL, a professora Débora, que é da UFES, né, Federal de Sergipe, está lá, é daqui da UFCG, mas está lá. Se tem mais alguém, eu não estou conseguindo identificar aqui nos participantes, mas todos são muito bem-vindos, todos que estão aqui, e sem mais delongas, vou passar para Manuela, sem antes, não posso deixar de agradecer o professor Niebert, que está de licença, para afastamento para doutoramento, mas está aqui conosco para partilhar um pouco dessa discussão, né, dessas reflexões que são realmente muito necessárias para nós. Então, Manuela, eu te passo a palavra, deixando aí meus agradecimentos em nome do PET Letras, o FCG, todos que estão aqui presentes. E aí eu fecho o microfone e a câmera, todo mundo já sabe. Obrigada, Josi. Boa noite, gente. Bem-vindos todo mundo, né, a mais uma live do PET. Quero agradecer de novo, né, professor Nieves, maravilhoso. Aliás, saudade. E queria apresentar essa pessoa, né, que, enfim, é incrível. Professor, pós-graduação em Letras, habilitação em língua portuguesa, desde 2011, e em língua francesa, em 2012, pela Universidade Federal de Campina Grande. Pós-mestrado acadêmico em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2014, e mestrado profissional, Master 1, em Ciências da Linguagem, com ênfase em didática do FLE, né, francês, langue étrangère et seconde, pela Universidade Clermont de Auvergne, em 2019, na França. Atualmente é professor assistente de Língua e Literatura Francesa da Universidade Federal de Campina Grande. Tem experiência na área de literatura, ensino de FLE e de PLE, né, português como língua estrangeira, com interesse em literatura, arte e artes, e as suas relações com o inconsciente. Atualmente, né, está de licença é doutorando em língua e literatura francesa pela Universidade de Clermont-Auvergne. Bem-vindo, professor. Obrigado, Manu. E já queria começar dizendo que ainda bem consegui pagar a disciplina que ele só ofertou uma única vez, de literatura de psicanálise, e que foi uma experiência incrível. Eu acho que todo mundo deveria pagar essa disciplina, espero que ele abra de novo, assim que ele volte, né? Isso já fica aí a dica. Mas me interessei muito por psicanálise desde quando ele começou, e é uma área maravilhosa. E assim, eu passo a palavra para você, professor. Muito obrigado, Manu, muito obrigado a Josi pelo convite, ao pessoal do PET, né, pela confiança de falar de um tema tão relevante, né, principalmente agora que a gente está nesse meio dessa pandemia, sem muita perspectiva de de bons tempos, pelo menos, né, imediatamente. E como disse Lacan, né, a angústia é um sentimento que não mente. A angústia, ela é um sentimento que é muito real e é muito presente, e não mente, a angústia não mente. Eu acho que são tempos um pouco de angústias também, né? Então, vou tentar falar aqui sobre as perspectivas críticas em relação a duas áreas, né, do conhecimento humano, que é a literatura e a psicanálise, tentando dar uma ênfase de fato, né, o que a crítica atualmente ela pensa em relação a esses dois campos. Então, eu vou me basear em alguns livros como Jérôme Roger, que fala da crítica literária,
Mas vou pegar também alguns autores que trabalham na questão da crítica literária, como a Cleusa, da professora da USP. Eu selecionei aqui uns livros para mostrar, né? O professor Felipe Villemar, e o Dieter Rosenbaum, enfim, alguns autores que trabalham nessa vertente da crítica literária e da psicanálise, tentando fazer esse diálogo, né? E o que é uma preocupação que eu acho ficou que se levantou na última participação que eu tive, né, pelo PET, que foi em relação que eu estava falando dos conceitos de Barthes em aula, que é não reduzir a obra literária aos conceitos psicanalíticos, mas fazer um verdadeiro diálogo entre essas duas áreas. Então, muito boa noite e muito obrigado por essa oportunidade de falar em nome da literatura e, sobretudo, em nome da psicanálise, que me é muito caro. Então, não é tão fácil falar sobre esses dois domínios, né, da linguagem, justamente porque trabalhamos com linguagem, né, das duas, tanto no campo da literatura quanto no campo da psicanálise, assim como no campo da linguística, né. Então, são áreas que, talvez por isso, né, haja esse diálogo, é um diálogo profícuo, justamente por ter esse trabalho que se faz através da linguagem, tanto na área da literatura quanto na área da psicanálise, e talvez por isso também seja tão difícil, porque a linguagem é o que nos constitui, né, ao mesmo tempo que nos habita e onde nós habitamos também. Então, não existe esse sujeito fora de linguagem. Como a gente viu em Barthes, né, a gente já viu em Barthes, a linguagem é um huis-clos, né, como se fosse um lugar fechado. A gente não existe fora dela. Então, não há um lugar fora da linguagem. E aí, para falarmos dessa relação entre crítica literária e psicanálise, eu retomando aqui os conceitos de Jérôme Roger, eu acho que é interessante a gente pensar que há uma diferença substancial entre o que a gente chama de teoria e de crítica literária, e que é interessante de lembrarmos, né? Então, quando ele faz um panorama geral acerca da crítica literária francesa, logo na introdução do livro, Jérôme Roger, ele elenca essa diferença e diz que a teoria literária ela se ocupa em definir a natureza do fato literário, visando, consequentemente, a uma verdade de ordem geral. Quer dizer, quando eu tenho uma teoria, vamos pegar, por exemplo, a semiótica, ela estabelece alguns conceitos que deveria, né, que a gente pode aplicar em qualquer obra. Então, a teoria está ali para isso, é como se ela explicasse um fenômeno de ordem geral. A crítica, por sua vez, ela procura verdades específicas relativas a obras escolhidas. O que é que isso quer dizer? A partir de uma determinada teoria, eu vou escolher uma obra e vou tecer críticas, vou tentar extrair um significado daquela obra, partindo sempre desse princípio de base teórica. Então, por exemplo, a literatura, né? Eu pego um determinado livro, digamos, eu pego Clarice ou Água Viva, que é um dos meus favoritos. Pego a Água Viva de Clarice e vou tentar decifrar, fazer desse emaranhado de significantes, né? Extrair dali um significado com base na teoria psicanalítica, que é uma teoria. Então, eu teço críticas, né? Eu estou extraindo ali desse livro, né, um significado com base em uma teoria. Então, eu estou criticando. E como a própria palavra diz, né, crino, que é de origem grega, eu escolho, eu atribuo um valor. Então, a crítica literária é mais ou menos isso. Você escolhe a obra e atribui um valor a essa obra a partir de uma base teórica. Então, quando Jérôme Roger ele fala disso, né, dessa relação entre teoria e crítica, ele coloca a crítica psicanalítica como fazendo parte das chamadas críticas da interpretação. O que isso quer dizer? Ao tratar a literatura com a psicanálise, ele coloca o texto literário como uma nova crítica, né? Ele leva ali em consideração essa nova crítica que surgiu junto com as teorias de Marx e de Freud. Então, a gente tem a crítica sociológica, né? Ou a sociocrítica, e a crítica psicanalítica. E elas estão ali, né, no que ele chama de críticas de interpretação.
Então, não é um diálogo que se estabelece hoje, esse diálogo entre a literatura e a psicanálise, isso é importante falar. Quando a psicanálise nasceu, isso é interessante nós pontuarmos, Freud, ele foi muito pontual nos estudos, lá nos anos 1800, alguma coisa, que eu não vou lembrar de cabeça, mas já no final da década de 1800, quando Freud começou a traçar as primeiras, né, os primeiros estudos sobre o inconsciente, que só existia até então enquanto adjetivo, é a partir de Freud que nós temos o inconsciente enquanto substantivo. Então, você estava inconsciente é porque você estava desacordado, você, né, era mais um adjetivo. Mas a partir de Freud, o inconsciente ganhou o estatuto desse lugar, vamos pensar assim. Então, quando Freud formulou isso, ele formulou graças a duas, vamos pensar, três coisas importantes, que foram as histéricas, que estavam denunciando o furo da medicina, e quando a gente fala em histeria na psicanálise, a gente não fala com nenhum tom pejorativo, graças aos mitos, né, à literatura mítica, sobretudo, como o Édipo, por exemplo, e a hipnose. Então, a hipnose foi o que fez Freud perceber que quando aquelas mulheres chegavam, por exemplo, paralisadas no consultório, ele foi até Paris estudar com Charcot, e ele percebeu que aquelas mulheres chegavam e não tinham nenhum problema de ordem fisiológica, biológica, e sob o efeito de hipnose essas mulheres andavam, o braço que estava paralisado mexia, enfim. Ele começou a formular alguma coisa ali que está para além daquilo que é um consciente, vamos pensar assim. Então, veja, quando ele formula isso, é que ele descobre o inconsciente. E é justamente essa hipótese desse lugar de saber que está em nós, que Freud comprova a eficácia dessa coisa, né? Que não, que nos domina sem que a gente perceba, né? Ele mesmo diz, o eu não é sujeito da sua casa. Então, veja, foi a partir daí que as teorias psicanalíticas começaram a ser desenvolvidas, a partir desses estudos de Freud, justamente com Charcot, com Breuer, e que foi sendo formulado e reformulado ao longo de toda a teoria freudiana. Então é importante a gente perceber isso, que tem muita coisa na obra de Freud que em determinado momento ele afirma, e em determinado momento não é que ele negue, mas ele reformula aquilo. Então veja, isso teve muita importância também com os fatos literários. Né? Os fatos literários, tanto clássicos como os mitos, quanto alguns contemporâneos da época de Freud. A própria formulação do Édipo que ele faz com base no mito. Né? Então, se a gente pensar assim, essa interseção entre a psicanálise, entre a literatura e a psicanálise, ela existe desde o começo. Então, não é algo que a gente faz agora, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre Lacan, mas, por enquanto, vamos se deter a Freud. Então, agora eu começo citando Roget, quando ele afirma: a descoberta do inconsciente e a hipótese marxista, apesar de não se situarem no mesmo plano, permitiram a apreensão da obra de arte, em especial a literatura, como uma prática humana paradoxal, ao mesmo tempo produtora de formas significantes e sustentada pelo movimento contínuo dos conflitos que fazem e desfazem as sociedades, as pulsões individuais forjadas dentro e pela história. Assim, recusando a concepção romântica do indivíduo criador, ou da unicidade da consciência, a psicanálise e a sociologia propuseram reescrever as obras literárias, seja no campo do inconsciente social, que é a ideologia, seja no campo de produções do inconsciente individual, a exemplo, notadamente, o trabalho do sonho. Então, todos sabem que um dos clássicos de Freud é a interpretação dos sonhos. E é justamente através do deslocamento e da condensação, né, que são essas duas formas, vamos pensar assim, em que o sonho ele se materializa dentro da nossa... que a gente materializa o sonho, que foi formulado a partir dos conceitos de metáfora e de metonímia.
Então, veja, são conceitos da linguagem que são empregados ali na psicanálise de uma forma meio diferente. Diferente, assim, em termos de nomeação, mas em essência é a mesma coisa. Então, eu tenho um deslocamento de significado através da metáfora ou através da metonímia, quando eu estou realizando o sonho, né? Agora eu estou pensando em francês, Ferron. Então, veja, foi então a partir dos textos freudianos dedicados às obras literárias que os caminhos foram abertos para as duas áreas. A crítica literária, que dedica os estudos à inter-relação literatura e psicanálise. E aí, veja, dentro dessa relação, teve dois momentos que foram muito importantes. Eu vou dizer três, né? Aqui por minha responsabilidade. Mas teve dois momentos muito importantes, que foi o nascimento dessa relação, de fato, com os críticos literários, com a psicocrítica, e posteriormente com a textanálise de Jean Bellamy-Noël. Então, são dois momentos importantes que fundam esse estudo sistemático da literatura com a psicanálise. Então, veja, a psicocrítica, ela inicialmente, né, ela buscou identificar no texto literário as realidades míticas ou fantasmáticas do escritor. Então, ela tem uma relação direta com a biografia do autor real do texto. E como Roger diz, né, a psicocrítica é um método de investigação elaborado a partir dos anos 40 por Charles Mouron, que pesquisou na obra a configuração da psique do autor real. Então, ele redescobriu na obra de Marie Bonaparte, sobre Edgar Allan Poe, a relação que a obra literária pode estabelecer com o autor a partir da leitura psicanalítica. Então, imagina só, você pega uma obra de Clarice Lispector e tenta entender a psique de Clarice Lispector a partir das repetições, das construções que são usadas dentro do texto. Isso, isso não é que não seja legítimo, nem seja, é algo que se faz e está relacionado à psicocrítica. Mas a gente diz que é um reducionismo muito grande da obra literária para tentar compreender a vida do autor real, o que é pior. Então, veja, você tem ali uma materialidade textual e, a partir dessa materialidade, você vai identificar as realidades míticas que esse autor ele coloca no texto. E, a partir disso, desse texto, você chega a esse mito individual que o autor criou para si mesmo. Com a crítica da textanálise, que é elaborada, formulada por Jean Bellamy-Noël, isso morre. Por quê? Isso morre entre aspas. Porque o autor ele vai ser colocado fora do texto. Então, é a materialidade textual que passa a interessar em detrimento da teoria psicanalítica. A gente não vai tentar entender os mitos que estão por trás daquele texto, a partir das repetições, da construção textual, entender o mito do autor real. Não. Eu vou, só para enriquecer mais, eu vou chamar essa nossa conversa, né? Esse é um dos livros fundamentais de Jean Bellamy-Noël, né, que é Psicanálise e Literatura. E aí, como ele é um livro já esgotado, tá? Eu faço geralmente cópia para não riscá-lo. E aí ele diz, né? O que é que significa ler o texto literário, ler esse inconsciente do texto? Veja bem, eu comecei falando do inconsciente em Freud, a descoberta do inconsciente. E Jean Bellamy, ele diz que há no texto o inconsciente também. E é esse inconsciente que a gente lê, e que nos lê também. Então, a partir da textanálise, ele diz, alguma coisa pensa em nós e dirige nossos atos com nossas ideias, sem que saibamos mesmo que fenômenos ocorrem. Então, veja, partindo dessa materialidade textual, que eu estou usando, sei lá, ele define, né, a literatura, esse espaço textual em que a gente vai se debruçar sem levar em consideração esse autor, ou essa construção mítica do autor real. Como é que ele define esse texto? Em suma, é só com alguma coisa da literatura
que o homem se interroga sobre si mesmo, sobre seu destino cósmico, sua história do mundo, sua história, seu funcionamento social e mental. Suas concepções elevadas, sua visão do mundo afirma-se em contato com as lendas, o que é preciso ler. Depois com os mitos religiosos, com as epopeias profanas, com as narrativas exemplares, contos, teatro, romance, com as confidências emocionantes, tanto em prosa como em verso. A fala informa-nos, a escrita forma-nos e deforma-nos necessariamente. Já que o que foi escrito não vem de outro lugar, longe ou perto, na ausência de um outro tempo, de outrora ou de há pouco. Nunca daqui e de agora, onde falar é suficiente. Então, o discurso literário significa discurso desequilibrado sobre a realidade. Nisto está seu encanto, o seu drama e sua sorte maravilhosa. E eu diria mais, a sua atemporalidade. Veja, quando ele diz que, quando Freud falou no começo da elaboração da teoria psicanalítica, que os poetas e os escritores eles sabem mais da gente do que nós mesmos, era nesse sentido, porque ele se coloca a serviço de um escuta, por isso escritor também, né? Termo que parte também faz uso, principalmente os estruturalistas, pós-estruturalistas também, dessa figura que não é o autor real, mas que está ali a serviço dessa escrita textual. E de um saber que, às vezes, é muito mais coletivo, como o próprio Bellarmine diz, né? Dessa ideologia, desse inconsciente coletivo, mas se coloca a serviço da gente. E um saber que é atemporal. Como, por exemplo, né? Saíram várias reportagens falando da abordagem da grande procura pelo texto A Peste de Albert Camus. Então, veja, A Peste de Albert Camus, que foi escrito na década de 40, e fala de uma pandemia, revela um pouco dessa nossa procura por esse alento, por um alento, né, diante de uma situação na qual nós encontramos, e a gente recorre a isso, a um texto que foi escrito na década de 40, para tentar amenizar esse sofrimento subjetivo que é nosso também. Então, isso é um mecanismo inconsciente do texto, como diria Bellarmine, que nos lê. Então, ao mesmo tempo que nós lemos o texto também nos lê. Ou como diria Lacan, quando a gente olha para o abismo nos olha também. Então, veja, retomando aqui o que Bellarmine fala, né? O que é que ele fala em relação à relação da literatura com a psicanálise? Então, literatura e psicanálise leem o homem na sua vivência cotidiana, tanto quanto no seu destino histórico. Elas se assemelham mais profundamente por excluírem qualquer metalinguagem. Não há diferença entre o discurso que se faz sobre elas e os discursos que as constituem. Sabe-se que nunca chegaremos a nos desligar verdadeiramente daquilo de que falamos e, entretanto, fixamos como finalidade chegar à verdade falando do homem que está falando. Tem um conto de Clarice que é muito bonito e que fala que é Feliz, na verdade são dois, Feliz Aniversário, é um conto extremamente forte, e O Búfalo também. E veja, o que é descrito ali, e é muito interessante quando a gente pega determinadas experiências de leitura e a gente percebe essa questão do inconsciente do texto. Como é que é isso que o Jean Bellarmine está dizendo ali? Que é muito mais uma leitura do texto sobre nós que, às vezes, de nós sobre o texto. Então, eu diria mais, é um diálogo entre os dois. Aquilo que eu procuro e aquilo no texto que me toca, ou que revela do meu inconsciente aquilo que nem eu mesmo sabia. Ainda com Jean Bellarmine, veja, a importância que teve para a virada, né, da psicocrítica para a texto-análise é isso, é esse método em que eu enxergo no texto muito mais
o que o texto me dá em relação ao inconsciente, a partir da minha leitura inconsciente também, do que a vida do autor. Então, quando eu estou diante do conto, né, O Búfalo, ou Amor, ou Feliz Aniversário, perdão, eu não estou totalmente de Clarice Lispector. Aquilo ali é atemporal. Eu estou diante desse emaranhado de significantes, ao qual eu atribuo um sentido, a partir daqueles significantes também, mas que alguma coisa ali movimenta também algo em mim. Por isso que Lacan dizia que a gente sempre procura, né? Deveria, pelo menos. A gente, às vezes, fala daquilo que nos atravessa. Porque pelo menos quando a gente toma a literatura em relação conosco, enquanto leitores, há essa, vamos dizer assim, tira-se esse véu do inconsciente, no sentido muito metafórico, em que o texto também me lê. Então, veja, se a gente tomar como exemplo o filme As Horas, eu não sei se vocês já viram, então As Horas é um filme que retrata 3 épocas de leitura de uma obra de Virginia Woolf. A primeira é a própria Virginia Woolf, quando escreve, a segunda é na década de 40, e a terceira é no tempo contemporâneo, de uma escritora também. É como se fosse uma leitura que passa através dessas gerações, da escritora a outra escritora, através de 3 épocas. E o que é interessante de perceber é esse desvelamento do feminino que perpassa a obra. Se a gente pegar o feminino nos estudos psicanalíticos e a gente toma como base esse filme As Horas, a gente percebe que há um atravessamento do feminino durante toda a obra do filme, que se expressa através da escrita, que se expressa através da linguagem própria do filme e através dos atos daquelas mulheres. Então, veja, tanto é que o fio condutor, né, das 2 últimas épocas é o filho da Julianne Moore, que agora esqueci o nome dela no papel. Então, veja, como é que funciona atualmente, se a gente pegar a crítica literária em relação com a psicanálise. Nenhuma dessas 2 vertentes, da psicocrítica ou da textanálise, elas estão mortas, nem foram derrubadas. Isso existe e merece ser reverenciado, até porque é o começo, né, de toda essa constituição crítica. Mas, geralmente, a gente percebe a necessidade de estudar a relação entre literatura e psicanálise quando a gente também quer uma resposta em relação ao autor. Pelo menos é isso que diz a Gerard Jonjambre, quando fala das grandes correntes da crítica literária. Então, a crítica literária, ela geralmente vem para... ela dialoga, de uma certa maneira, com esse autor, o autor real. Nem sempre, eu diria, há perspectivas que você vai dialogar apenas com a teoria, entre a teoria psicanalítica e a crítica literária, e há, de fato, algumas curiosidades que precisam se remeter ao autor do texto, ao autor real. Por exemplo, minha pesquisa de doutorado, ela está toda calcada numa contradição que a autora diz. Então, a autora, eu agradeço muito a Maria Angélica, que foi quem me apresentou essa autora, por isso que eu chamo a Angélica de Angel, né? Foi ela que me apresentou essa autora, e eu fui atrás, assim, eu saí esmiuçando. No mestrado, e também graças a Josi, né, eu trabalhei, né, a quem eu fui apresentado a resistência francesa, e é sempre guerra, né? Parece que há alguma coisa em mim que não deixa de procurar a guerra. Então, eu trabalhei com a Segunda Guerra Mundial e de volta agora a Gotha Christoph, eu volto à guerra outra vez. E aí o que é interessante de perceber é uma autora que se exilou e que precisou sobreviver, né, num país de língua francesa,
que dizia deixar a língua francesa, mas que escreveu e foi premiado através das obras que escreveu em língua francesa. Então, o que é? Tem alguma coisa aí que não vai. Como é que você não gosta de uma língua, que é sua língua inimiga, que está matando sua língua materna, e que ao mesmo tempo você escreve, você constrói uma obra literária nessa língua, né? Então, a língua é um lugar de habitar também. Então, veja, quando Lacan escreveu Literature, que está nesse livro aqui, né, os outros escritos de Lacan, ele fala exatamente desse litoral, dessa coisa da letra, enquanto esse espaço que nós também habitamos. Veja bem, essa questão de nós habitarmos a linguagem nos habitar, que Lacan retoma de Freud, né? Ele faz uma leitura, e aí que nos é muito interessante, ele faz uma leitura de Freud através daquilo que nos toca intimamente, que é a linguística. Então, se nós pensarmos a divisão de Lacan, né, da obra lacaniana, a gente tem 3 momentos. A gente tem o momento da primazia do simbólico, que são os primeiros ensinos, em que ele retoma a obra de Freud e lê essa obra de Freud através das teorias linguísticas, de Saussure, né, do estruturalismo, também de Lévi-Strauss. A segunda parte da obra de Lacan, que a gente poderia dizer que está muito relacionada com o imaginário. E, por último, o fim da obra de Lacan, que a gente pode dizer que está muito relacionada com o real. Então, veja, Lacan, ele formula né, ele não formulou muitas teorias, mas existem coisas que Lacan criou, como o objeto pequeno A, e esses 3 registros da subjetividade, que é o real, o simbólico real e imaginário, ou como vocês queiram chamar, simbólico, imaginário, real. Enfim. O simbólico, que é isso que a gente tem aí, a linguagem, né? Isso que a gente herda do grande outro, isso que está posto antes da gente nascer. O imaginário, que é como a gente se constitui antes, que está relacionado com a nossa imagem também, e como a gente se constitui. E o real, que é aquilo que eles dizem que não era nomeável, né? Que a linguagem toca, mas que sempre escapa e que angustia por isso, porque a linguagem não dá conta do real. Então, veja, Lacan ele foi muito importante para pensar a linguagem, né? Tanto do ponto de vista da psicanálise, quanto do ponto de vista disso que a gente chama dessa relação entre crítica literária e psicanálise também. Existem determinados críticos que não trabalham com Lacan de jeito nenhum, porque dizem que Lacan é difícil, que a obra de Lacan é impenetrável, assim como tem os que não acreditam em nada que Lacan disse e consideram Lacan como um charlatão. É um direito de todo mundo. É uma teoria da qual eu uso bastante e que eu aplico nessas leituras que eu faço das obras literárias e também da sociedade no geral. Então, veja, com Lacan, a gente tem um pensamento de Freud, eu diria que uma atualização do pensamento de Freud, daquilo que muitas vezes fica de fora, né, do nosso entendimento, ou que fica muito ao pé da letra, né, fica muito literal, e que Lacan, através dessa leitura psicanalítica, através da linguística e de outras áreas do conhecimento, ele reformula, ele atualiza, eu diria melhor assim do que reformular, ele atualiza e deixa uma teoria mais atual. Então, veja, sobre isso, existem vários textos que não necessariamente retomam a vida do autor, mas que lê a obra literária a partir dos conceitos lacanianos, que foram retomados lá em Freud. Seja o conceito de desejo, seja o conceito de pulsão, seja o conceito de angústia, os próprios conceitos de simbólico, imaginário e real. Veja, tudo isso está muito presente são partes da teoria lacaniana e que a gente pode entregar como
fundamentais para uma leitura psicanalítica. Por exemplo, Água Viva. Água Viva, um texto de Clarice Lispector, que muita gente tenta reduzir, outros tentam, diz que é impenetrável, é um texto difícil, enfim, é um dos meus favoritos. E num dos debates que a gente tem no grupo do qual eu participo, né, o grupo de pesquisa lá da UFCG de Psicologia, da minha colega Gabi, Gabriela Dupin, coordenado por ela, né? Veja, quando a gente estava estudando especificamente a Água Viva, que ela fez um PIB que era só Clarice, e quando estávamos discutindo essa questão da relação do feminino e do real, o feminino em psicanálise, de acordo com os estudos lacanianos, é aquilo que está dentro e fora da lei, né? Ele está submetido ao falo, e o falo, na psicanálise lacaniana, tem a ver com a lei, está dentro, mas também está fora. Então, o feminino ele está ali, nesse dentro e fora, ao mesmo tempo. E a linguagem de Água Viva, na verdade, o livro, né, ele brinca com a linguagem o tempo todo. Porque lembre-se do que Barthes disse em aula. O fascismo não é você impedir de dizer, mas é você obrigar a dizer. E só existe essa saída desse poder da linguagem através da linguagem. E é isso que Clarice faz em Água Viva. Ela brinca o tempo todo com essa linguagem. Por isso que é um livro que não é tão fácil, e que ao mesmo tempo que não é tão fácil, ele às vezes nos angustia. Porque é uma linguagem que toca aquilo que Lacan chama de real, aquilo que chama de impossível. Então, veja, esse brincar que a gente só encontra na literatura. Essa literatura, veja, que está ali, usa a linguagem, usa os signos, mas através dele ela faz esse movimento de sair desse poder da linguagem dentro dela. Então, é um livro que muitas vezes nos angustia justamente por isso. Porque ele toca o real, e o real é a angústia. Quando a gente fala, por exemplo, nesses outros escritos de Jacques Lacan, retomando agora a teoria lacaniana, em que ele fala, né, o primeiro capítulo é chamado Leitura à Terra, e é um capítulo que ele faz quando ele está sobrevoando uma área e ele vê a borda do mar, né, a borda da terra ali com o mar, aquilo que é litoral. E aí ele vem de lino, litura, literários, e faz esse jogo entre o litoral e o literal, entre a letra e a literatura. Então, veja, quando Lacan ele faz esse jogo em Leitura à Terra, tanto é que o nome do texto é Leitura à Terra, ele fala efetivamente daquilo que a linguagem, né, ela é capaz de fazer. E com a literatura, né, ela é capaz de acumular, de criar uma borda. E como ele diz, a literatura é uma acomodação de restos. Imagina um escritor escutando uma coisa dessas, né? Que tem todo um trabalho com a linguagem. E é justamente isso que interessa a psicanálise. É isso que a gente sempre diz, que a psicanálise, na clínica, né, a psicanálise se interessa por aquilo que as pessoas não querem, que é rejeitado, que é uma causa perdida. E é na literatura, é na contradição, é nesse espaço em que o resto é depositado que a gente encontra um significado para esse jogo de significantes que a literatura coloca em cena. Então, veja, essa acomodação de restos que Lacan fala da literatura, dessa coisa que abriga, né, aquilo que é de dejeto do humano e de questionamento também. Veja, Caio Fernando Abreu tem um texto que é extremamente angustiante, em Morangos Mofados.
Quando eu estudei Morangos Mofados, eu entrei pela via da melancolia, né? A melancolia na psicanálise, ela é tida como uma estrutura clínica, só para entender. Não é interessante que a gente fique falando, por exemplo, personagem, a gente fique reduzindo os personagens dos romances ou dos contos, da literatura no geral, a um caso clínico. Não é assim que a gente trata essa relação entre literatura e psicanálise, mas é compreender que isso extrapola. A gente pode ter ali resquícios de tudo isso que a gente está falando, numa estrutura clínica, por exemplo, sem reduzir esse personagem ou esse texto literário a um mero tratado de psicanálise, entende? É esse o risco que a gente corre. Então, veja, quando eu peguei a melancolia como as características, como algumas... Eu fiz uma leitura do conto a partir desse conceito que Lacan utiliza para falar de uma estrutura clínica. A estrutura clínica é mais ou menos como o analista ele tem ali em mãos para manusear o tratamento do analisante. Então, a partir das características da melancolia, dessa coisa que se perde, que a gente não consegue nomear, eu tracei procurei fazer a leitura do texto através disso. E é interessante porque Morangos Mofados, ele foi escrito na década de 80, acho que em 82, e o Brasil tinha acabado de sair do período da ditadura, né? E a gente estava caminhando para algo que todas aquelas pessoas que lutaram durante anos pela liberdade não sabiam ainda o que era que vinha. Então, um período de angústia. Perdeu-se algo com isso que os personagens militavam, né? Esse algo tinha um valor subjetivo e buscou-se, através da reestruturação do país, a democracia, né? A república a gente já tinha, mas a democracia, entre aspas. Então, veja, quando a gente tem isso no texto, a gente não tem absolutamente essa coisa da política. Mas como é que isso é colocado ali por alguém que era militante? Né? E aí a gente tem textos que são extremamente melancólicos desse ponto de vista. Tanto que o nome do livro é Morangos Mofados, né? Se você parar para pensar, né? No que tem de simbólico, né? Nessa questão de morangos e do mofo. E ele é dividido em 3 partes, né? O mofo, o morango e Morangos Mofados, que é só um conto, esse último. Então, veja, e é nessa contradição, nessa coisa que mostra uma coisa, mas escreve algo e você percebe as entrelinhas, que é esse inconsciente do texto. Assim como o inconsciente lá, que dominava, né, as histéricas, e que nos domina até hoje, histéricos, não histéricos, obsessivos, psicóticos, enfim, perversos, esse inconsciente que também se faz presente no texto, e que nos diz algo mais do que os signos, eles mesmos podem nos dizer. E aí Lacan ainda fala, né, se a crítica literária pudesse efetivamente renovar-se, seria pelo fato de a psicanálise estar aí para que os textos possam se medir por ela, ficando o enigma do seu lado. Porque, como eu disse, a psicanálise nessa contradição, nessa coisa que diz e desdiz, que nos interessa. É quando Agatha Christophe diz que a língua francesa é uma língua inimiga, mas que escreve o tempo todo em língua francesa, que me interessa. Que contradição é essa? Por quê? Né? E aí é que vem essa coisa, que esta é habitada por quem fala, né? Tentarei indicar, portanto, o ponto crucial do que me parece produzir a letra como consequência e linguagem precisamente pelo que digo, que esta é habitada por quem fala. Ou seja, quando esse é um dos pontos, né, que eu pretendo defender, é que aquilo que é causa de angústia para ela é, ao mesmo tempo, o espaço de habitação. Então, não é só o espaço físico, mas o espaço literário, habitar a letra. Aquilo que ela
que habita nela, ela também habita naquilo. É nesse espaço. É como Clarice. Na entrevista de Clarice Lispector, tem algo fundamental, algo que é ela dizer, a última entrevista que ela deu, né, que é a mais famosa, eu agora estou morta, estou falando da minha tumba, porque ela não estava escrevendo naquele momento. Então veja, que espaço é esse que consegue sanar essa angústia que o escritor sente? É todo escritor que é assim? Provavelmente não. Mas aí a gente tem uma relação especial do tratamento de linguagem entre esse autor real, retomando os termos da psicocrítica, com aquilo que ele produz, com esse texto literário. E aí, retomando Lacan em Litura Terra, ele diz: o que se evoca de gozo ao se romper um semblante é isso que no real se representa como ravinamento das águas. Essa coisa, né? Do que faz borda. Então, como é que o texto literário, o que é o espaço da literatura, ele pode se tornar esse espaço de habitação? Através disso, que é essa borda que a escrita faz. E aí, é pelo mesmo efeito que a escrita, écriture, no real, o ravinamento do significado, aquilo que choveu do semblante como aquilo que constitui o significante. Veja, o semblante, a gente diz em francês, né? A tradução de Lacan geralmente fala de semblante como semblante, como isso que parece. O semblable, a gente utiliza em francês como uma coisa que parece com outra. Então, quando o escritor ou escritor, né, ele consegue criar essa borda através do texto literário, ele é como se houvesse essa coisa do semblante, do parecer. Aquilo que parece, mas que no fundo não é. E que essa queda desse parecer do semblante, que também consegue fazer borda no real. Aquilo que, como o próprio Lacan disse, não é o impossível, mas que ao mesmo tempo que é o impossível, né, ele é tocável. Tanto que se não pudesse ser tocável, né, tangível pela linguagem, ninguém faria análise, por exemplo. E aí, pegando ainda os últimos estudos de Lacan, qual é a importância que a literatura tem, por exemplo, nessa constituição dessa obra dele? Então, ele faz um seminário inteiro dedicado a Joyce, e através da obra de Joyce, ele tenta defender a tese, ele defende a tese de que Joyce não surtou, porque Joyce escrevia. Então, enquanto ele escrevia, ele não surtava. Só retomando aí essa ligação que a gente faz com Clarice, que diz que está morta quando não está escrevendo. Joyce, que é a teoria do santome, né? Ele faz esse jogo de santo com homem, santome. E faz também o jogo com sintoma. Então, o sintoma na psicanálise é aquilo que é metafórico, é uma metáfora, né? Muitas vezes do desejo. Então, quando a histérica chegava lá no consultório de Freud, em 1800, sem poder andar, sem ter nenhum problema fisiológico, isso era um sintoma, né? Sintoma que revelava alguma coisa do desejo inconsciente daquele sujeito. Quando Lacan ele formula a ideia do sintoma, ele produz uma quarta dimensão, que é, através dos nós borromeanos, né, do simbólico, do imaginário e do real, o amarramento desses três. Todo mundo faz um amarramento diferente, né? E Joyce, ele conseguiu fazer esse amarramento desses três registros subjetivos através da escrita. E isso é muito sintomático quando ele cria, né? Ele tenta criar o tempo todo novas palavras. Então, veja, como a psicanálise ela se alimenta disso que é a linguagem. Tem um texto do professor Felipe Villemar, que eu acho que eu acabei não marcando ele aqui, mas ele fala da relação sintoma-santome.
sintoma ou sintoma? Quando é que um deixa de ser o outro? Porque eu posso ler o texto literário como sintoma, como algo do desejo daquele escritor, né? E que denuncia algo muito mais profundo que se materializa ali no inconsciente do texto. Ou como sintoma, que foi o que fez Joyce, que conseguiu amarrar os registros subjetivos dele, né, criando um nome para ele através do sintoma. Então, veja, a literatura, ela não só dialoga, como ela é um tratamento também subjetivo a tudo isso que os escritores, né, por assim dizer, eles passam em determinada época. E por ser determinada época, dialoga também com a história, com a sociedade. Então, não é algo que se faz, que é atemporal, mas não está deslocado do momento de escrita. Então, se a gente pensar nos textos de Proust, que é estudado pela psicanálise até hoje, né, nessa vertente de literatura e psicanálise, aquilo que Proust tem uma entrevista de Philippe Villemarque, que é interessante vocês verem depois, em que ele fala da arquitetura da obra de Proust, na La Recherche du Temps Perdu, né, em busca do tempo perdido, e do quanto ele antecipa muitos conceitos de psicanálise que só foram ser trabalhados depois. Então, veja, o poeta, o escritor, ele está sempre à frente, porque ele tem um saber sobre o sujeito, sobre o ser humano, e sobre a humanidade, claro, que ela é atemporal e que ela está sempre à frente de nós também. E aí eu retomo o exemplo também de Camus, quando escreveu A Peste. É um saber que está sempre à frente. Quando a gente leu A Peste lá em e vamos colocar na década de 70, quem imaginaria que a gente iria passar pela Covid-19, ou pelo Covid-19, pelo coronavírus? Então, veja, a literatura, ela guarda esse saber sobre o homem e sobre a essência do sujeito inconsciente, vamos dizer assim, que ultrapassa gerações e ultrapassa tempos e ultrapassa civilizações, e enfim, mas que é sempre através da linguagem. Eu acho que é isso. Agradeço de novo, professor. Acho que é muito encantador, né, ouvir tudo isso. Eu sou suspeita para falar. É muito encantador ouvir e ver quantas perspectivas, né, a gente consegue ler uma obra. E depois que a gente sabe de alguns conceitos da psicanálise, principalmente, que a gente relê, por exemplo, alguma obra, é muito interessante, né? Como a gente consegue ler a obra com um olhar diferente. A gente entende certas partes que talvez com a primeira leitura, ou se a gente não tivesse esses conceitos, a gente não conseguiria entender. Né? Tem uma parte de Jean Bellamy que ele diz, né, ler com os óculos de Freud é ler aquilo que a obra diz sem revelar. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tenta buscar quando a gente faz essa interseção, né, essa relação entre literatura e psicanálise. É ler o que está dito na obra literária sem que ela revele ali claramente. E a obra de arte, no geral, ela tem uma importância muito grande para a psicanálise. Eu tive a oportunidade, a chance, né, de ver uma exposição organizada pela Tânia, deixe-me ver, acho que eu não tenho nada aqui, da Tânia Rivera, lá no Museu de Arte do Rio, e que ela fez só com psicóticos. De como a arte ali, ela tinha um processo de cura não, porque a gente não se cura de estrutura, mas um processo de amarramento, né, de estabilizar aquilo que os psicóticos viviam, né, e tinha texto literário também, que a gente podia ver, né, a escrita daquilo que angustiava. É como a gente pode ver, né, Enis da Silveira, tanto no documentário que tem, documentário não, no filme, né, que tem acho que ainda tem, deve estar disponibilizado, não sei, pela Netflix, quanto
no próprio documentário dela, né? Da psiquiatra, que era uma fofa. Com essa fala, né? Eu abro agora É. para as perguntas. Quem quiser perguntar, por favor, sinta-se à vontade. E eu acabei de enviar também o formulário para certificação. Então, quem quiser o formulário, é só clicar e botar, completar os dados que a gente vai estar enviando. Então, Eu não sei se meus eu fui amigos, claro. Às vezes eu vou falando, meu pensamento vai e pensa, aí eu vou emendando assim. Eu prefiro chamar isso de uma conversação do que de uma palestra. Então, quem tiver perguntas, por exemplo. Posso? Daniel, pode perguntar. Eita, Luiz! Não, não deixa o Daniel perguntar. Podem perguntar. Aloysio, fica à vontade, depois de você eu vou. Não tem problema. Na verdade é o seguinte, Niebert, fiquei feliz demais, você sabe o quanto eu pedi para você dar essa Boa, palestra Luiz, aqui. obrigado. Naquela época que a gente estava presencialmente, né? Que eu gostaria que você... Uhum. Porque esse assunto é extremamente complexo, eu tenho um pouco de leitura, pouquinha coisa. Suficiente porque era necessidade de entender o sujeito da AD, me fez ler um pouquinho de Lacan e um pouquinho de Freud, muito pouco, quase insignificante, perto do que vocês... E tem um conceito aí que você falou que eu adorei. É esse conceito, e depois eu vou falar de uma obra literária brasileira. Eu também concordo com aquela ideia de Lacan, que a literatura são os restos do humano, né, do sujeito. Mas o que eu gostei muito foi daquela... Não é uma pergunta que eu vou fazer, é mais ou menos para que você comente depois. Antes, Certo. a questão de que existe um texto antes que nos fala quando vamos ler. Aquele texto anterior, que é mais ou menos no campo da literatura, que seria o inconsciente. Eu penso nisso porque, durante alguns anos atrás, não sei, eu acho que uns 6 anos atrás, ou 7 anos atrás, eu orientei o trabalho de uma menina na TCC, ainda na graduação. Era a Imaginária de Adalgisa Neri, não sei se vocês conhecem, se você conhece, ou se as outras meninas e os meninos aqui, ou os colegas e as colegas, se conhecem esse romance de Adalgisa Neri, A Imaginária. É um livro muito bom. A gente faz muito comentário sobre as autoras, as escritoras, né, no Brasil, mas às vezes a gente esquece que existe uma escritora dos anos 50 maravilhosa. Como o romance dela é dos anos 50, eu dei a opção para a menina fazer 2 trabalhos. Ou ela faria o trabalho sobre o papel da mulher na reindustrialização, na industrialização do Brasil, era reindustrialização da Europa, mas no Brasil era industrialização porque depois da Segunda Guerra Mundial que a gente começou, e a mulher teve um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial. Então, ela analisou mais esse lugar da mulher nos anos 50. Só que, ao ler o texto, a gente começou a perceber, eu pelo menos, porque ela tinha pouca leitura de psicanálise, aí eu percebi que a personagem, a Dalgisa Neri, estava bem... A autora, a Dalgisa Neri, estava muito mais na personagem do que a gente imaginava, embora fosse dito que era uma ficção. Aí essa questão que se misturou e que tinha um texto anterior ao texto que a gente estava lendo, e que talvez a menina não quis fazer. Futuramente pode ser que eu escreva um artigo sobre isso. Existe um texto anterior, não sei se você concorda comigo. Para ler a Imaginária, a gente vai ter que partir, inclusive, por causa do próprio nome Imaginária. Há um texto anterior em que joga com aquele nó borromiano, né, de Lacan, que é o simbólico, o imaginário, o real. Então, é esse real aí que está lá, porque aí a gente vai ter que conhecer a biografia da autora, que ela era esposa de Irineu, é o nome do pintor que enlouqueceu, que entrou em psicose. E é uma história bem complexa, a história da Dalgisa Neri, né? Então, eu queria que você comentasse esse, infelizmente, não sei se você leu o romance, mas esse romance, ele precisaria verificar se... Já leu? Não, li não. Infelizmente, não. Não, e lê depois para você ver. Se, aí tem sobreposto a esse texto, existe o texto do pintor que está lá nela. E existe também o outro texto da mulher
da escritora real, a mulher que estava vivendo naqueles anos 50, e a personagem de ficção, que é uma mistura desse lado masculino e feminino bem complexo. Eu queria que se isso faria parte de uma questão de texto se sobrepondo ao texto que está escrito, ou que escolheria o leitor, no caso. Eu não conheço, né, Luiz? Então, eu vou falar a partir do que você está dizendo, sim, claro. Existe aí uma questão muito particular, né, dessa escritora, quando ela se coloca quanto escritora, né, que passa desse sujeito real dela, do escritor real, pelo escritor, né, que é esse sujeito que está ali escrevendo, e que chega a personagem, para montar, né, todo esse texto aí, esse emaranhado de significantes que precisam ser decifrados. E um depósito de restos também, né? Restos não quer dizer que não é importante. São restos do real, da vivência Isso. que ela viveu com o marido, da psicose dele, restos do imaginário dela, que para se constituir como sujeito precisou escrever um livro, como você falou, e restos do simbólico ali, que está aquele texto que ela publicou. Que passa pela linguagem, né? Que foi reeditado há 3 anos. Tem uma reedição dele, com comentários sobre literatura e psicanálise. Legal. Mas depois você procura que tem esse livro. Vou procurar. A introdução do livro é de uma professora da USP, que trata ou USP ou PUC, algum negócio, aquele pessoal que trata dessa questão da psicanálise e da literatura nessa obra. Pode ser de Cleus, de Udete. Tem uma professora da UFMG, deixa eu ver, que ela é muito boa, que é a Lúcia Castelo Branco. Ruth também, Silviano Brandão. E ela tem esse livro, é pequenininho, é ótimo, que é Literaterras, que ela faz em cima dessa borda, né? Tanto que você pode perceber aqui que é o mapinha, em que a gente tem o litoral, né? Essa questão da borda, que Lacan fala em Literaterra. As bordas do corpo literário, né? Essa necessidade de criar para poder ter ali uma amarração, vamos dizer assim, né? Dar uma borda aí, a escrita também é um lugar de habitar. Às vezes é um destino que a gente dá ao sofrimento. Né? Seja como leitor, aquilo que eu procuro ler, e que a obra lê em mim, ou seja como escritor, quando eu tento colocar ali em palavras e sublimar, como infelizmente os estudos de sublimação de Freud, muito se perdeu justamente devido à guerra, né? Então, os nazistas queimaram muita coisa de Freud e, entre essas coisas, estavam os estudos sobre sublimação. Mas tem autores recentes que tratam desse tema e que é interessante ver. É um destino que a gente dá às pulsões ali, através da escrita. Pelo que parece aí do que você está falando, né? Muito bom. Fiquei curioso. Posso falar, Manuela? Pode sim. Pronto, vou só aparecer aqui para de maneira imaginária, né? Aparecer aqui nesse espaço. Boa noite, né? Queria agradecer a Niebert pela excelente, de certa maneira, transmissão, né? Quando a gente fala de psicanálise, a gente não fala necessariamente de um ensino, mas de uma transmissão, né? Então, agradecer pela transmissão, né? Eu acho que foi maravilhosa. Sou aqui do Rio Grande do Norte, né? Um pouquinho longe aí de Campina Grande, mas, bom, enfim, eu fiz várias anotações, né, e uma coisa que me atravessou muito na tua fala, e aí você citou já a Lúcia Castelo Branco, foi sobre a escrita feminina, né, que é muito presente também dentro da obra da Clarice Lispector, né, que é atravessada por 3 pilares, né, um é o enigma do ser, esse enigma do feminino, e também essa questão que ela tem com a morte, né, eu achei fantástico.
E justamente dessa impossibilidade também, né, de dizer, dessa impossibilidade da escrita feminina. Isso. Bom, e aí a minha questão em específico, que, bom, não tem ou não precisa ter, não é necessariamente uma resposta, mas mais para fazer circular mesmo a palavra e pensar, no caso, sobre isso, né, dessa ordem do sem saber que fenômenos ocorrem, mas que de alguma maneira, quando se lê, te causa e de alguma maneira te causa a ler, né? Bom, e aí eu acho que a gente entra, não sei bem, seria algo nessa ordem do estranho, né, do que o Freud vai trazer quanto estranho, que também é familiar, e dessa experiência com o recalque, né, que se tem, desse inconsciente, né, desse esquecer, né, desse ato de esquecer, bom, falando assim bem por cima, né, sobre o conceito de recalque. E aí eu fico pensando, falar é suficiente e quando há algo, né, justamente da ordem do que escapa? E aí eu acho que você já até falou sobre isso que atravessa todos os seres falantes, né? Que é esse masculino e esse feminino, que é todo fálico e não todo fálico, lá no seminário 20, salvo engano, né? Seminário livro 20, de Lacan. Bom, e aí eu queria mais que você comentasse, né, sobre isso, e perguntar também se você já leu ou teve contato com o livro Que é a Escrita Feminina, da Lúcia Castelo Branco, que eu acho que ela Lúcia, né? fala isso de uma maneira fantástica. Como, Neder? Não, é da Lúcia. Isso, Não, da Lúcia. eu não tive esse contato porque, bem, eu faço parte do grupo de pesquisa aqui da UFCG, né, que é a minha universidade, é a universidade onde eu trabalho, que trabalha com o feminino. Então, o feminino é o motor-chefe do grupo. Eu, particularmente, não estudo feminino, mas a minha colega, Gabi, né, está agora fazendo o pós-doutorado dela, ela trabalha com a escrita feminina e ela trabalha com esse livro também, de Lúcia. Eu tenho alguns da Lúcia aqui, né, A Força da Letra, Chão de Letras, mas nunca cheguei a ler esse do feminino. E aí eu acho que a linguagem, se a gente pensar o feminino, né, como esse que está dentro e fora da lei ao mesmo tempo, né, está submetido e não submetido ao mesmo tempo ao falo, né, a linguagem ela brinca com isso, né? O que Barthes retoma lá na aula dele, a aula de Barthes, para mim, é um carro-chefe, porque ele trata de tudo isso quando ele fala das três forças que movem a literatura, né? Da semiose, da mímese e a outra eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. Então, veja, o lapso de memória. Então, essas forças que movem o texto literário permitem, essa tentativa de representação do real, permite esse jogo do feminino, que está dentro e fora da lei ao mesmo tempo. E que, graças a isso, né, nos deixa escapar algumas coisas. Eu acho que, por isso que Lacan, quando fala em literatura-terra, ele diz que a literatura é um depósito de restos, porque ela tem mais do que diz. Né? O texto literário ele sempre fala mais do que aquilo que está escrito. Por isso que eu, particularmente, não acredito muito na intenção do autor. O autor, ele coloca, ele escreve. Eu acho que ninguém se comunica por nada. Então, toda a comunicação tem um destinatário, mesmo que seja o silêncio, como o próprio Lacan diz, mas, ou um tratamento para o real, para aquilo que angustia, mas a partir do momento em que o texto ele diz mais do que aquilo que eu coloco, provavelmente é porque eu acho que ele está meio aí no lado feminino, né? Vamos pensar assim, ele não está todo submetido ao falo, né? Ele diz, mas ao mesmo tempo ele joga com essa coisa da linguagem, que se a gente só existe dentro da linguagem, infelizmente, mas é através dela que a gente pode sair dela mesma, através dessas brincadeiras, né? Que a literatura, brincadeiras entre aspas, que a literatura ela proporciona.
dos jogos de linguagem. E da linguagem, né? Temos a Mas se pergunta. quiser fazer algum comentário mais, viu, Daniel? Eu acho que... Eu não sei se eu respondi sua questão. Na verdade, a minha questão está girando bem mais em torno dessa coisa do que é estranho, né? Assim, É, seria também a literatura uma outra maneira de experienciar esse estranho, né? Que é justamente sim, desse inconsciente. a E aí eu acho que Heimlich, né? você... Exato. Eu O acho que estranho. a Ana Maria Portugal, ela fala sobre isso em um dos livros que ela escreve. Mas, bom, eu acho que aí é muito pano para manga já. Vou me atendo por aqui. Mas agradeço o espaço da palavra. Professor? Eu acho que o professor caiu. Hoje, Manu, hoje tá difícil. Eu caí várias vezes, estou inteira ainda, mas eu caí, saí e voltei várias vezes. Talvez ele tenha acontecido isso com ele. Não, ele voltou. Tá Isso, eu vi voltando. também algumas notícias de que a internet hoje está bem irregular, né? Herbert? Acho que realmente. De toda forma, eu vi que tem uma pergunta bem longa, né, Manu, no Isso. chat. Aí ele responde essa, comenta essa e a gente encerra, porque já são 8h20, o pessoal começou a sair. Queria agradecer a Luísa, ele avisou que vai sair e Niebert voltou. Professor Niebert, Como eu tinha dito hoje, a Manu, a minha conexão não está muito boa. E eu fui olhar no Twitter, como uma pessoa informada que sou. E parece estar tendo um problema, de fato, né, com o provedor de internet que eu uso. E aí estava muita gente reclamando, mas aí eu estou usando aqui, está dando para ir. As questões, eu vi que tinha um texto. tem Mas minha aí eu... professora Maria Reinali, né? Certo. O senhor quer ler? Não dá para eu ler porque como caiu, aí perdi. Ela diz, professor Niebert, em minha atual pesquisa, trabalho com uma obra que, ora classificada por alguns estudiosos como autobiografia, ora como autoficção. E quando falo sobre isso, ocorre certa polêmica, visto que alguns não aceitam a presença da persona da autora, né, em sua obra. Não aceitam que haja os registros de situações reais de um autor real em uma obra literária. Particularmente, escolhi o conceito da autoficção de Dobruski, eu não sei falar o nome dele, mas após a reformulação, para ler a obra no Par de la Maison de mon Père, dessa de Gebard. Assim, pergunto, você acredita haver um diálogo entre a psicanálise e o conceito de autoficção de Dobruski após a sua reformulação conceitual? Para a psicanálise, toda escrita é autoficção. Para a psicanálise, toda escrita ela é uma autoficção. Não tem como... por mais que o autor, o texto ele seja independente do autor, muitas vezes o autor não está passando por aquilo, ou como Raquel de Queiroz disse, que escrevia porque tinha que ganhar dinheiro, mas tem algo que toca. Não dá para, não tem como. Então, para a psicanálise, inclusive uma entrevista da Lúcia Castelo Branco, tem no YouTube depois, Rena, se quiser, eu posso passar para ela, mas ela começa dizendo justamente isso, para a psicanálise, todo texto é autoficção, porque é algo do autor que é colocado ali. Eu acho que eu respondi. Eu acho que assim a gente encerra. Ela respondeu agora. Estão frio. A gente encerra então a live de hoje. Agradeço imensamente, professor. Acho que todo mundo também Eu está acho que tem outra ajudado. pessoa inscrita, não? Oi? Eu acho que tem outra pessoa inscrita. Eu acho que a Fernanda tinha dito que estava inscrita. Sim, foi por causa do formulário, eu acho. Ah.
Sim, agradecimento também de novo, né? Porque eu acho que está todo mundo bem extasiado com a sua fala, todo mundo bem encantado. E aí, estão me ouvindo bem? Agora tô. Antes Certo. eu não tava, não. Você está me ouvindo? Agora sim, Josi. Eu Sim. mudei, né? Vim aqui no dia a internet dele, que o problema talvez seja comigo. Provavelmente. Antes de Manu terminar, eu queria mais uma vez agradecer a vocês pela presença, a Luísio, que sempre está presente, instigando, provocando. De fato, as contribuições de Nieberti foram muito importantes, muito pertinentes, provocadoras mesmo. Obrigado, Era com Josi. quem eu conseguia discutir um pouquinho antes, porque ela dizia assim, eu fui aluna da Cleusa, do Felipe e tal, mas eu não tive coragem de avançar e ele está aí, fazendo doutorado. Isso me deixa muito feliz, porque a gente depois vai poder aprender muito mais coisas dele. Queria agradecer a todos os outros que vieram, que estão aí presentes, para a professora Patrícia Menegon, aí, lá de São Luís Maranhão, professora lá da UFMA. Obrigada, Patrícia, por ter vindo, Débora de Sergipe e muitos outros, que o menino Daniel, né, que veio do Rio Grande do Norte, não é tão longe, viu? São Luís é um pouquinho mais longe, Daniel, você vê? É verdade. E aí depois, pessoal, essa fala do professor Niebert vai estar disponível no YouTube, no canal do PET. E aí vocês vão lá, assistam, depois chamem para o Sonia Bert, e esse sorriso que vocês estão vendo é isso mesmo, sempre, ele pode estar zangado, revoltado, feliz, mas é sempre assim. É o semblante, né, Josi? Então, Gente, eu vou passar para a obrigado. Manu de novo, pedir desculpa por esse problema aqui na minha internet, hoje foi o dia todo, eu acho que ela está cansando, e para a gente encerrar, certo? Obrigada então, gente, até mais. Manu. Obrigado, Josi. Até mais. E convido a todos para a próxima semana, para a nossa próxima live. Como o Josi já falou, essa live vai estar no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube está. Vocês podem encontrar PET Letras UFCG, ou também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @PET Letras UFCG, que vai estar na nossa biografia lá. Vocês podem acompanhar o que a gente posta e se inscrever também no canal. Obrigada de novo a todo mundo e até. Obrigado.